Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer, mais uma vez, poder falar da palavra do Senhor nosso Deus. Poder meditar nela e falar do grande amor de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém. Eu te convido a estar comigo, nesta live, a meditar da palavra do Senhor nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor já está aqui nas minhas mãos, graças a Deus. A palavra do Senhor já está aqui nas minhas mãos, aberta no Evangelho de São Mateus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. É o capítulo 6 e o versículo 9 a seguir. Amém? Vamos então ler a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Bendita é a palavra do Senhor, nosso Deus, e eu tenho certeza que o Senhor há de falar conosco nessa meditação, nessa oração modelo que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, nos ensina tantas coisas nessa oração do Pai Nosso. Mas eu quero meditar sobre as nossas dívidas, porque Jesus nos ensinou a orar, perdoa as nossas dívidas. Então eu quero meditar as nossas dívidas, porque todos nós temos dívidas, tanto na vida espiritual, o ser humano, como um pecador, que tem suas falhas, tem seus erros, como na nossa vida cotidiana, diariamente, as nossas dívidas. Então, dívida no dicionário português: substantivo feminino, o valor em dinheiro que se deve pagar a alguém, tipo de dever obrigação moral adquirido pelo recebimento de um bem ou favor. Dívida financeira nada é mais que um compromisso, um valor que precisará ser pago pelo consumo de um bem ou serviço. Quando chega a conta, é uma dívida que deverá ser paga até o vencimento, em troca de um serviço essencial para a residência. Dívida é obrigação financeira em si. O endividamento é a situação resultante de ter dívidas acumuladas. Então a palavra do Senhor, nos orienta aqui, que nem nós lemos no livro de Mateus, capítulo 6, você que não ouviu, Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 15, que fala da oração do Pai Nosso. E Jesus nos ensinando o modelo da oração que nós deveríamos orar. E fala muitas coisas que, se fosse falar, seria bastante tema. Mas eu quero focar aqui no versículo 12, que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, que o Espírito de Deus nos alcance graça para falar sobre as nossas dívidas. Como eu já falei no início, dívida é uma obrigação financeira em si.
Endividamento é a situação resultante de ter dívidas acumuladas. Gênesis 42, versículo 25 a 28. Ordenou José que lhes enchesse os sacos de cereal, restituíssem o dinheiro a cada um na sua bagagem e dessem comida para o caminho. E assim fizeram-lhes, e carregaram o cereal sobre o seu jumento, e partiram dali. Abrindo um deles a sua bagagem para dar de comer ao seu jumento, na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca da bagagem. Então disse a seus irmãos: devolveram meu dinheiro, está aqui na bagagem. Então lhes desfaleceu o coração, e tremendo, entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? Glórias a Deus. Os irmãos de José, quando foram comprar trigo, alimento, ali no Egito, levaram uma certa quantia em dinheiro para lá poder comprar o trigo. E José ordenou que enchesse os sacos de trigo, de alimento, e que em cada saco colocasse o dinheiro correspondente que ele tinha pagado por aquele saco. Colocasse ali na boca daquele saco. E eles não sabiam disso. Mas no caminho, quando eles fizeram uma parada e um deles mexeu, abrindo a bagagem para dar de comer ao jumento, aí encontrou ali o dinheiro na boca da bagagem. E quando foi olhar nos outros sacos também, todos os demais também estavam com o dinheiro em cima. E eles se entreolhavam uns aos outros e, sem entender nada, disseram: que é isso que Deus nos fez? O que está acontecendo? Como que nós compramos, nós pagamos e o dinheiro agora está aqui? De que maneira? Por quê? O que aconteceu? Eles ficaram amedrontados, porque o dinheiro foi devolvido. Deus, irmãos, é maravilhoso. O nosso Deus tem surpreendido com o seu poder. Temos ouvido tantos testemunhos de coisas que Deus faz em favor daqueles que creem no seu nome. Aqui, José providenciou que eles fossem abençoados e o dinheiro que eles pagaram, eles tiveram de volta. Receberam de volta o dinheiro que eles tinham pagado. E foi uma surpresa. Só que eles, sem entender nada daquilo que estava acontecendo, eles ficaram espantados. Porque Deus, irmão, quando quer fazer na vida do crente, ele faz coisas que espanta mesmo. Coisa que a pessoa olha assim e não entende, fala: meu Deus, mas que jeito, como que aconteceu isso? Eles não estavam entendendo nada, como que eles pagaram pelo alimento e agora todo o dinheiro que eles tinham dado pelo alimento estava ali naquele saco. Como? É a mesma coisa que você pagar algo e de repente você vê que o dinheiro está tudo ali. Mas você fala: mas eu não paguei isso, eu paguei, eu tenho certeza que paguei. Como que esse dinheiro está aqui? Como veio parar esse dinheiro aqui? Então, eles se surpreenderam, irmãos. Porque eles jamais poderiam imaginar que alguém estava disposto a ajudá-los. Eles jamais poderiam imaginar que alguém estava por detrás disso, pagando para eles aquela conta, entregando para eles o dinheiro.
devolvendo o dinheiro. É a mesma coisa que você for fazer qualquer uma coisa, como por exemplo uma consulta, e o doutor lhe devolveu o dinheiro, ou for pagar uma conta e receber o dinheiro de volta. Foi isso que aconteceu com os irmãos de José, e eles não entenderam nada. Porque quando Deus faz, irmãos, não tem explicação. Deus age de uma maneira surpreendente. Já vi testemunho de pessoas falar que chegou em certo lugar para pagar uma conta e procuraram, olharam no computador, olharam aqui, olharam ali, buscaram nota, não encontraram mais nada. Quem pagou? Como? Quem pagou? Então os irmãos de José estavam surpresos. Eles sabiam a dívida que eles tinham feito. Eles tinham ido para comprá-la no Egito. E era necessário levar dinheiro. Eles levaram, entregaram o dinheiro. Mas eles ficaram sem entender como que esse dinheiro veio de volta. Então, irmão, se você puder crer, não é ilusão e nem mentira e nem fantasia. Mas se você puder crer, Deus tem poder de fazer você receber de volta aquilo que tiraram de você, juros abusivos, aquilo que muitas das vezes arrancaram de você. Deus tem poder de criar uma situação e de fazer algo por tua vida. Os irmãos de José não estavam entendendo nada. E eles perguntavam, que é isso que Deus nos fez? Porque isso é coisa de Deus. Pessoa que deve, sabe como é difícil para pagar. E depois ele pagar e ter todo o seu dinheiro de volta, então é somente milagre mesmo. É só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa. Então eu creio assim que Rúben olhava para Levi, Levi para ajudar, e ninguém entendia nada. Como? O que é isso que Deus está fazendo com nós? Nós temos certeza que pagamos pelo trigo lá no Egito. E agora esse dinheiro está aqui? Será que o Senhor lá do Egito, ele está nos provando para ver se nós somos ladrões? Para ver se nós roubamos? Então Deus é maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus é para quem crê, é para quem crê, é para quem confia. As nossas dívidas estão nas mãos de Deus. Deus, ele tem poder de abrir porta onde não há porta. Ele tem poder de prover. Ele tem poder desde quando você é honesto, é sincero, desde quando você luta para pagar as suas contas, desde quando você se esforça com seu trabalho. Deus é aquele que ele pode fazer uma situação para uma bênção chegar nas suas mãos. Salmo 112, versículos 5 a 6. Feliz é o que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado o justo, ficará em memória eterna. Então o salmista diz assim, feliz é aquele que compadece, que conduz os seus negócios com justiça. Porque não é fácil ser justo, não, irmãos. Muitas pessoas vivem de trapaça, vivem de enganar os outros. Tem pessoas que crescem muito na enganação, na roubalheira. Mas aquele que é justo, que leva os seus negócios com justiça, muitas das vezes, ele é provado. Mas a palavra de Deus nos diz no Salmo 112 que é feliz, aquele que leva os seus negócios com justiça. Pessoa de boa índole, pessoa que tem caráter, Porque tem pessoa que ele é desmascarado, Ele, assim, não tem caráter,
né? Ele deve, ele põe uma pedra em cima e faz de conta que não deve nada, faz de conta que esqueceu, faz de conta que não está vendo. Mas bem-aventurado é aquele que leva a sério os seus negócios, que possa confiar na sua palavra, né? Hoje é tudo feito com documentos, com papéis, tudo registrado em cartório, porque a palavra das pessoas hoje em dia muitas das vezes não tem peso, não tem valor. As pessoas muitas das vezes prometem uma coisa, mas não cumprem, né? Não cumprem. E o Salmo 112 diz que feliz aqueles que conduzem os seus negócios com justiça, que é a pessoa justa, que faz aquilo que é justo, que é certo, que é verdadeiro. Levítico 22, versículo 25 a 27. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te comportarás com ele como credor. Não lhe imporás juro. Se tomares como garantia a veste do teu próximo, tu a restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua única cobertura e a vestimenta da sua pele, em que se deitaria. Quando clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Então, o Senhor determinou para Moisés as leis sociais naquela época, naquele tempo, no tempo da lei, para aqueles que emprestavam dinheiro, o pobre, para aquele que exigia do pobre, né, algo que não fosse tirar aquilo que era o único que ele tinha de se cobrir, de se vestir, porque era a única cobertura que ele tinha. Ainda o Senhor dizendo a Moisés, falando, quando clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Então, quantas pessoas, irmãos, que se encontram endividados até o fio do cabelo? Muitas das vezes, não é porque é um mau caráter, é uma pessoa que não paga ninguém, é uma pessoa que não quer trabalhar, é uma pessoa... Não. Muitas das vezes é porque não encontra oportunidades, falta trabalho, muitas das vezes falta saúde, ou é levado por alguma catástrofe, é algum súbito de repente, e a pessoa se vê, muitas vezes com uma mão na frente, outra atrás, porque tem dívidas que nós podemos evitar. Podemos ficar sem comprar uma roupa nova, sem comprar um móveis, sem comprar algum luxo, mas ninguém consegue ficar sem comprar comida, sem ter água na sua casa, luz na sua casa. São coisas necessárias que a pessoa precisa ter todo mês. Muitas vezes a pessoa paga o aluguel passa tão rápido, o mês passa rápido demais. Então, às vezes a pessoa está ali honestamente trabalhando, de repente é mandada embora, perde o serviço, ou é acidentado, perde a saúde, ou cai enfermo num leito de enfermidade, ou algum mal acontece e não tem como fugir da dívida. E a Bíblia fala que quando nestas situações, clama ao Senhor, o Senhor ouve, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo. Eu já ouvi falar de pessoas que choram, derramam lágrimas, falta se enjoelhar, pedindo pelo amor de Deus, para que lhe dê uma oportunidade de trabalho, que
lhe dê um serviço, lhe dê um trabalho, lhe dê algo para poder manter sua família, para poder manter o seu lar, seus filhos. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos. Tem pessoas que falam, mas tem muito trabalho. Não trabalha quem não quer. Existe sim muitos trabalhos, mas existe muita capacitação, exigências no trabalho, né? Muito assim, aqueles que conseguem ter o estudo, que conseguem adquirir faculdade, fazer concursos, muitas das vezes eles ainda alcançam o trabalho. Mas existem também muitos que não conseguem avançar como outros, né? Que já não tem aquela capacitação, que já não tem essa maneira de ganhar mais como os outros e de entrar nas vagas, porque existem vagas. Mas as vagas que existem é para aqueles que muitas das vezes eles se acham capacitados, estão preenchendo os requisitos ordenados pela empresa, pelo trabalho. E quantos que se esforçam, gritam socorro, misericórdia, ajuda, compaixão, e não consegue. É triste um pai de família, uma mãe de família ver um filho com fome, ou pedindo um leite, ou enfermo, precisando comprar um remédio, e muitas das vezes não consegue nem mesmo o básico, nem mesmo o básico. Então a palavra do Senhor disse que quando clama, o Senhor ouve. E o Senhor usa de misericórdia, porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão nessa situação, não é porque não querem trabalhar, não é porque não gostam de trabalho, não é porque não querem nada com nada. Muitos estão nessa situação porque não acham como. Não existe uma maneira. Tem pessoas que eles se expõem até mesmo ao ridículo, implorando, mendigando, para conseguir algo. Porque a pessoa que ele se encontra endividado, a pessoa que se encontra com dívidas, tem pessoas que acabam até mesmo se suicidando, tirando a sua própria vida, se enlouquecendo. Meu pai sempre me ensinou, desde criança, que a dívida é coisa do diabo. É tão fácil para a gente obter a dívida. Quando se vai fazer a dívida, a pessoa insiste, fica, leva, faz isso, faz. E depois que a pessoa faz, muitas vezes a pessoa faz confiando porque ele tem o trabalho. Faz confiando porque tem como ganhar aquele dinheiro. Mas de repente ele perde o trabalho, de repente ele perde a saúde, de repente algum mal súbito acontece. E aí só Deus para ter misericórdia, né? As pessoas muitas das vezes procuram, inventam uma maneira, muitas vezes vão catar reciclagem na rua, ou vão inventar fazer um doce, ou fazer um salgado, ou fazer qualquer coisa, mas não é fácil. Tudo que se vai fazer tem gasto, tudo que se vai fazer precisa investir. Então, a nossa oração é que o Senhor alcance essas vidas que estão nos ouvindo e que está endividada e que está sem saber o que fazer, com a mão na cabeça, que está em desespero, né? Eu te convido a clamar ao Senhor.
Porque o Senhor é aquele que pode abrir para você uma porta. É aquele que pode te dar uma direção, de você encontrar esse trabalho, de você conseguir, saldar essas dívidas, porque realmente a dívida, ela vem para abater, ela vem para destruir com tudo o que a pessoa tem. Provérbios 13, versículo 11. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Quantas pessoas têm caído no laço? Quantas pessoas têm caído no golpe? Porque querem ser ricas. Então, vem um lá e conta uma história da carochinha lá e lança um golpe em cima da pessoa. E a pessoa acaba caindo porque aquele desejo louco de ser rico, de ter dinheiro fácil, de conseguir dinheiro fácil. Hoje em dia existem tantas mentiras, que muitas pessoas acreditam. E quantas pessoas acham que vão enriquecer da noite para o dia e que vão conseguir ganhar dinheiro fácil, e de repente é somente ilusão e sonho. Então Salomão, ele disse que a riqueza adquirida às pressas, ela diminuirá, porque ela foi ganhada, com injustiça, ela foi conseguida trapaceando, ela não vai perseverar. Mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. É que nem aquele ditado que diz: de grão em grão a galinha enche o papo. Aquilo que você faz honestamente, trabalhando, ajuntando um pouquinho, de pouco em pouco, avançando segundo aquilo que o Senhor te alcança graça, segundo aquilo que o Senhor prepara para a tua vida. Porque eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas falar que não tinha nada, vivia na miséria, vivia mendigando, vivia implorando, numa situação terrível, mas que Deus foi abençoando o seu trabalho simples, o seu trabalho humilde, e com trabalho e com dignidade foi alcançando e foi aumentando, e hoje tem bastante, com a graça de Deus. Então, talvez você olhe assim e fala: Senhor, mas é tão pouco, nem dá para mim pagar tudo quanto eu devo. Ou parece que fazendo as contas é tanta dívida, é tanta coisa, porque precisamos comer, temos que pagar água, luz, internet, quantas coisas que se tem que pagar, uma prestação. Então, muitas das vezes a pessoa fala: Senhor, só a tua misericórdia. Mas confia que Deus é aquele que está disposto a te ajudar e abençoar o seu povo. Desde quando você seja fiel ao Senhor, a Bíblia fala: ser fiel no pouco, sobre muito o Senhor te coloca. Então, honra o Senhor, ser fiel ao Senhor, deixa Deus administrar a sua vida, entrar na sua vida e te dar instrução, te dar sabedoria de que maneira governar o seu dinheiro, de que maneira você deve aplicar, de que maneira você deve fazer, como você deve fazer para pagar isso, para pagar aquilo e para pagar aquilo outro. Que Deus é aquele que não desampara o seu povo. Eu tenho certeza que se fosse falar para testificar, muitas pessoas iriam testificar do que Deus tem feito, de como Deus tem socorrido no momento mais difícil. Levítico 25, versículo 39, versículo 42 e 43. Se o teu irmão te tornar pobre, imporás serviço de escravo,
como um assalariado ou peregrino. Então contigo até o ano do jubileu te servirá. Então ele e seus filhos sairão da sua casa e tornarão a sua família a propriedade de seus pais, porque os israelitas são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vende os escravos. Não dominarás sobre eles com rigor, mas terá temor do teu Deus. Então, nas leis sociais que Moisés escreveu, ali dirigido pelo Senhor, ele orientando para que o povo não se tornasse o seu irmão pobre, um escravo, como um peregrino. Mas se ele devesse alguma dívida, que ele fosse trabalhar, que ele não trabalhasse como escravo, mas como um assalariado. E depois, no ano do jubileu, que ele fosse solto e que ele pudesse ter a sua dívida como paga e ele pudesse obter a sua liberdade. Porque pagar dívida, irmão, é ter liberdade. É uma prisão quando estamos atados a dívidas. É uma prisão quando a gente deve e deve e deve e deve. Mas é uma liberdade saber que foi pago aquela dívida. Tanto na vida espiritual, né, na nossa vida com Deus. É uma liberdade quando nós sabemos que somos perdoados, que estamos libertos daquele pecado, daquela dívida, daquela ofensa. Como no mundo terrestre que nós vivemos, as dívidas financeiras. É uma liberdade quando a gente fala graças a Deus. Glória a Deus, eu consegui pagar minhas contas esse mês. Graças a Deus, o Senhor abriu as portas. Louvado seja Deus. O Senhor me alcançou graça. Porque a dívida tira fome. A pessoa muitas vezes coloca a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, vira de um lado para o outro, levanta, senta na cama, faz as contas, se preocupa, entra em desespero, porque sabe que está a cobrança, está o juro abusivo, cada vez mais alto, mais alto, mais alto, e muitas vezes a pessoa não consegue pagar. Então, na lei social que o Senhor deu para Moisés, falando que quando fosse alguém que estivesse com a sua dívida e ele fosse tomado como escravo, que ele não seria escravo, mas que ele pudesse trabalhar como assalariado. E ao final dos anos, dos 7 anos, pudesse fazer o jubileu e ele pudesse ir livre daquela dívida, né? Livre daquela dívida. É tão gostoso quando você chega no final das parcelas. É tão maravilhoso quando você olha assim e fala, graças a Deus, consegui pagar. Mas é difícil quando você vê que está se aproximando os dias, está vencendo ou já está vencido, ou o credor batendo a porta e muitas das vezes não tem como pagar. Muitas vezes você até propõe uma negociação, mas quantas pessoas, né? Quantas pessoas que muitas vezes vai e tenta uma negociação, mas depois nem a negociação consegue. Mas a nossa oração é que o Senhor venha te dar vitória e venha abrir porta, mesmo até onde não há porta, para que você possa cantar um hino da vitória e ser liberto dessas dívidas. Você consiga o seu trabalho e você consiga as suas condições financeiras. Porque é difícil quando a pessoa
faz tantos cálculos e tantos planos, e depois quando chega na hora o dinheiro parece que some, parece que vai embora, parece que cria asas e voa. Amós capítulo 2, o versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. A sandália como sendo uma mera sola. A sandália das hebreias eram caras e bonitas. Então Amós profetizando, ele profetiza que pelas transgressões de Israel, o Senhor não retiraria o castigo. Por quê? Porque eles vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandália. Porque até para se obter um sapato, para calçar um sapato, era difícil. Então, ficavam como que descalço ou com uma mera sola. E quantas pessoas, irmãos, que eles vivem uma vida miserável, uma vida que lhe falta tudo. Amós profetizando por causa das transgressões, por causa que havia castigo sobre eles, porque eles vendiam o justo, vendia como se fossem objetos, como se tivesse mais valor uma sandália, um calçado, do que um ser humano. E quantas pessoas, irmãos, que são ridicularizadas, porque não se vestem bem, não se calçam bem, e muitas das vezes tem tanto talento, tem tanta capacidade, mas chega em um lugar e não consegue o trabalho. Alguém olha para suas vestes, olha para o seu sapato e faz aquele olhar de censura. E Amós profetizando que eles vendiam o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandália. Porque existia muito significado a sandália naquele tempo. E quem tinha sandália eram pessoas que tinham dinheiro. Porque muitos não tinham nem isso. Nem isso. Quantas pessoas, que tem coleções de sapato? Para cada veste um sapato de uma cor diferenciada. Nada contra, muito bom, maravilha. Mas existem tantos que andam de pé no chão. Pessoas que não conseguem nem o básico para a sua vida. Vivem em extrema pobreza, em extrema mendigança. E Amós, ele profetizou que é por causa da transgressão e da maldade que o Senhor não retiraria o castigo. Por quê? Porque estavam vendendo o justo por dinheiro e o necessitado por sandália. A pessoa sabe que a pessoa está necessitada, aí que ele aproveita mesmo. Ele sabe que a pessoa não tem nem aonde cair morto, aí que quer mesmo tirar tudo o que ele não tem. Quantas pessoas que não se compadecem e que faz o outro trabalhar como se fosse um escravo, porque sabe que ele é um necessitado, sabe que ele precisa, que ele é capaz de fazer qualquer coisa por causa daquele trabalho, daquele serviço. Oramai choyamahai choyamdelei vanai. Quando eu era solteira, eu queria trabalhar. E eu queria ter o meu dinheiro. Os meus pais
me mantia, dava tudo que eu precisava, dava estudo, dava roupa, dava tudo que eu queria. Na vida de pobre, mas nós tínhamos tudo que eu queria. Mas eu queria, tinha aquela coisa na minha mente. E eu estudava. E eu comecei a trabalhar de doméstica. O horário que eu não ia para a escola, eu comecei a trabalhar de doméstica e estudar à noite. Confesso que foi uma experiência terrível que eu tive. Porque as mulheres aproveitavam de mim o que podia. Me escravizava no serviço. Colocava no serviço que misericórdia. Toda aquela craca que outras não tiravam, ela fazia eu tirar. Serviço que não tinha nada a ver com o serviço da casa, eu tinha que fazer. E depois, quando chegava a hora de ganhar um salário, aquela coisinha desse tamanhozinho assim. Aquele salário de fome. Se eu fosse depender daquilo, eu iria passar fome. Ainda bem que meus pais me mantinham. Eu trabalhava porque eu queria. Mas uma miséria. Uma miséria. E um pouco caso. Um dia eu cheguei para ela e falei assim: eu preciso que a senhora aumente o meu salário, porque o que eu estou ganhando é pouco demais. Ela falou assim: sabe o que você faz? Pega o seu diploma e vai procurar serviço. Me humilhou. Abandonei e me enfiei no estudo. Meus pais me davam o que eu precisava. E quantas pessoas, irmãos, que tem que suportar, só sabe o que é aguentar a humilhação, é quem está ali sendo humilhado. E muitas pessoas até querem, mas quando olha a necessidade da sua casa, a necessidade do seu lar, a necessidade dos seus filhos, acaba tendo que fazer aquele serviço, tendo que suar sangue ali, derramar sangue ali. Porque tem pessoas que é isso, eles exploram o trabalho do trabalhador, daquela pessoa que quer ser honesta com o seu trabalho, que quer ser digno, que quer manter o seu nome. Então, muitas das vezes, a pessoa vai, humilha, a pessoa vai, explora. Mas existe um Deus que está contemplando. Existe um Deus que está vendo todas as coisas. E já existe outros que não, que é um amor de pessoa, que trata bem a empregada, que trata bem o empregado, que sabe dar o devido valor. Se você tem um patrão, uma patroa assim, que te valorize, agradeça a Deus, porque muitos estão gemendo, porque não podem nem dizer ai. Tem que trabalhar com dor, tem que trabalhar esgotado, sem férias, muitas das vezes sendo lesado, passado para trás. Mas que as mãos de Deus venham se estender sobre a sua vida e Deus venha entrar com providência, em nome de Jesus Cristo. Deuteronômio 15, versículos 6 a 11. Pois o Senhor, o teu Deus, te abençoará como te prometeu. Assim prestará muita nação, mas não tomará emprestado. Dominará sobre muitas nações, mas não dominará sobre ti. Quando ao meio de ti houver algum pobre entre teus irmãos,
em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão pobre, antes lhe abrirá de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o bastante para a sua necessidade. Guarda-te de que não haja pensamento ímpio no teu coração, e venha dizer: aproxima-se o 7º ano do perdão das dívidas, e que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, não lhe dando nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja pecado em ti. Livremente lhe darás. Não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor, o teu Deus, em toda obra, em tudo o que puseres a mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. Portanto, eu te ordeno, livremente abrirá a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então o Senhor disse, nunca vai deixar de ter pobre, mas aquilo que você pode fazer para ajudar, faça. Ainda o Senhor diz, pois o Senhor, o teu Deus, te abençoará como ele te prometeu. E se o teu irmão pobre te deve, ele vai pagar. Naquele tempo trabalhava 7 anos e pagava a dívida. Mas depois poderia sair livremente. E o Senhor disse assim, aproxima-se o 7º ano do perdão das dívidas. Então, o 7º ano é o ano do perdão das dívidas. Porque aquela pessoa trabalhou, e agora suas dívidas seriam perdoadas, ele poderia ir livre. Ora calamai, assuri calamai. Quanta pessoa está até envergado de tanto peso, de tantas dívidas, tanto dívida com Deus, como dívida com os homens. Porque as nossas dívidas, nós só conseguimos nos libertar dela pelo poder do sangue de Jesus. E a Bíblia diz assim, se nós perdoarmos, nós somos perdoados. Porém, se nós não perdoarmos, nós também não somos perdoados. Mas quantas pessoas, irmãos, que vivem uma vida sofrida de pecado e não conseguem perdoar, e não conseguem ser perdoado, e vive capengando. E quantas pessoas que na vida financeira vivem só em dívidas que não acabam nunca. Quantas pessoas que falam, não, eu não creio em nada não. Não crê, mas permanece endividado e atolado nas dívidas cada vez mais. Cada vez mais. Porque é fácil, irmão, se endividar. É muito fácil. Difícil é sair das dívidas. Para você conseguir sair, você precisa esforçar bastante. Você precisa dar o seu melhor. Demonstrar mesmo desempenho e coragem, graça, garra, para você lutar com a vida e sobressair diante de tanta dívida. Porque a vida do pobre é assim, pagou uma dívida aqui, já tem outra ali, pagou outra aqui, já tem outra lá, porque todos os meses é necessário ter. Todos os meses precisa comer, precisa pagar aluguel, precisa ter água, precisa ter luz, precisa ter internet, precisa pagar uma parcela. Então sempre tem dívida. Mas que o Espírito de Deus venha nos ajudar. E quem sabe eu estou falando com alguém que está assim. Quem sabe você já não sabe mais o que fazer. Quem sabe você já está entrando em desespero.
Mas eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Se você crê pela fé, se você crê no Deus que tudo pode, e você se dispor a fazer o teu melhor, porque tem pessoa que ele faz corpo mole, ele só quer sombra e água fresca, por isso que ele não consegue nada. Mas tem muitos trabalhadores que lutam diariamente, que lutam constantemente. É uma batalha, mas parece que uma areia movediça. Parece que quanto mais luta para sair, mais está atolando. Quanto mais luta para sair, mais está atolando. Eu convido você a crer no poder de Deus e a buscar ao Senhor. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que são espirituais. E tem coisas que são materiais. Tem coisas que só no trabalho, nós trabalhando, nós conseguimos. Mas tem coisa que existem obras malignas, demônios, que muitas das vezes infiltram na vida da pessoa para levar ele a um abismo, levar ele até mesmo à loucura. Urabagashore kalamai. Eu sei que o Senhor está falando contigo, Rimanasto e Kalamanarabagai. O Senhor quer te ajudar a sair dessa situação. O Senhor quer entrar com providência na tua vida, mas você precisa crer. Você precisa reagir. Você precisa ter fé. Você precisa buscar ao Senhor e fazer aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Mesmo que o teu trabalho seja humilde, seja simples. No simples, no humilde, Deus também faz grandes coisas. Vai com fé, com esperança. Às vezes você fala, mas eu já fui tantas vezes, só encontrei porta fechada. Mas em nome de Jesus Cristo, que as portas possam se abrir. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa entrar com providência na sua vida e você possa encontrar uma porta aberta. Oracate okomanasto e candarabia nubria. Remendelevanarabagaia. Quando você for sair em busca de um trabalho, faça sua oração. Fala, Senhor, toma minha frente. Esteja comigo. Me dá um livramento, entra com providência na minha vida. Senhor, tu conhece a minha necessidade. Alabassuri canta. Oremandaragassore calamai. Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 a 4. Ao fim de cada 7 anos, as dívidas deverão ser perdoadas. Essa prática deverá ser feita assim. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, perdoará o empréstimo, não exigirá nada do seu próximo ou do seu irmão, uma vez proclamando o ano do Senhor, para perdão das dívidas. Do estrangeiro poderás exigir pagamento, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o quitará, para que em teu meio não haja pobre. Pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor Deus te dará por herança para possuí-la. Então, o ano do jubileu, o ano do perdão das dívidas, quando completava o 7º ano, aqueles que estavam sendo escravizados, trabalhando o trabalho escravo ou o trabalho assalariado, mas sendo escravo nesses 7 anos, quando chegava aos 7 anos, era o ano do perdão, era o ano do júbilo, era o ano do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor fala, o ano aceitável do Senhor.
É o ano do perdão, o ano do pagamento das dívidas. Quantas dívidas, irmão, nós temos diante de Deus com os nossos pecados, com os nossos delitos, com as nossas falhas. Mas o Senhor é aquele que veio para perdoar. O Senhor diz assim: os teus pecados eu lanço na profundeza do mar e não me lembro mais deles. Se nós cremos no Cristo vivo pela fé, os nossos pecados são perdoados pelo Senhor. E aí acontece esse ano do Senhor, o ano do jubileu, o ano da libertação das dívidas. Urabagá, xarabadai, uriahamandi, mendelevandalaia. Você crê que pode chegar na sua vida o ano do jubileu, o ano do pagamento das dívidas, o ano da libertação das dívidas, tanto as dívidas espiritual como as dívidas terrenas? Se você crê, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Deus tem poder de te dar vitória. Quem sabe hoje você está capengando. Quem sabe hoje você está vivendo maus momentos. Mas se crê, tudo é possível àquele que crê. Se você confia, o Senhor é aquele que pode te ajudar a pagar essas dívidas. O Senhor é aquele que pode te dar uma estratégia, um meio, uma maneira, uma porta aberta para que você se livre dessas dívidas. Alamandarábia, Deremanai. Faça um compromisso com Deus: Senhor, o Senhor me ajudar a vencer, a pagar essas dívidas, a quitar essas dívidas. Eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel na tua casa. Eu quero ser um ofertante, um dizimista. Ou eu faço um voto ao Senhor, ou eu não faço nenhum voto desses, mas eu entrego a minha vida a Jesus. Como você queira. Mas abra o seu coração para Deus. Eu sei que tem pessoas que estão agoniadas, sentindo até agonia. Não sabe mais o que fazer para fugir das dívidas. Não sabe mais o que fazer. É difícil. Pagar dívida não é fácil. Você trabalhar o mês inteirinho, pegar aquele dinheiro suado, entregar tudo para juro, para dívidas antigas, e ficar sem nada. Mas Deus é poderoso para te alcançar a vitória. Deus, Ele pode fazer algo diferente na sua vida. Deus, Ele pode te dar capacidade para o trabalho. Deus, Ele pode te dar uma fórmula para você fazer algo que consiga ganhar dinheiro com o seu trabalho digno, honesto. Deus, Ele pode te ajudar, te dar entendimento, abrir uma porta, usar alguém, fazer uma maneira. Às vezes você fala: mas por que você está falando isso? As coisas não é fácil assim, nada cai do céu. Sim, nada cai do céu. Mas para quem crê, para quem confia em Deus, para quem sabe em quem crê, sabe que Deus é aquele que abre porta onde não há porta. Sabe que Deus é aquele que provê aonde não há providência. Sabe que Deus é aquele que prepara a mesa até mesmo no deserto. Sabe que Deus é aquele que faz da mesma maneira que foi feito com os irmãos de José. O dinheiro voltou tudinho dentro do saco. Como? Mas eu paguei e o dinheiro está aqui de novo. Deus pode visitar a sua conta bancária. Deus pode visitar o seu salário.
Deus pode tocar em alguém, até alguém que te odeia, te detesta. Deus pode usar. Deus pode levantar alguém que nem teme a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e que um dia você venha ter um testemunho de que o Senhor fez na sua vida, porque o Senhor é aquele que faz. Deus, ele tem uma maneira certa, uma maneira tremenda de trabalhar. E se você crê, receba do Senhor em nome de Jesus Cristo. Ezequiel 18, versículos 7 a 9. Não oprimindo ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo-no com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Então Ezequiel profetizando para que não oprima ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando pão ao faminto, cobrindo-no com veste, não dando o seu dinheiro à usura, porque tem pessoas que aproveitam porque o outro está necessidade e colocam o juro lá nas nuvens, guardando os juízos, os preceitos, os estatutos do Senhor e andando certo diante de Deus, certamente viverá. Certamente viverá. Então Deus sabe o desejo do seu coração. Deus sabe como você tem entristecido. Às vezes você nem pode passar naquela rua. Às vezes você nem pode passar naquele bairro. Às vezes você nem pode atender o telefone. Mas se você crer e buscar a face do Senhor, se você procurar conhecer de Deus, Deus vai fazer algo por você. Deus vai te tirar dessa situação difícil. Deus vai te dar graça, irmão. São muitas pessoas, uma infinidade de pessoas que vivem mergulhada na dívida, vivem mergulhada no desemprego, vivem mergulhada na situação precária. Mas não é o fim. Talvez você esteja passando por tudo isso hoje. Mas tenha esperança em Deus, tenha confiança no Senhor, porque dias melhores virão. Se você colocar sua confiança em Deus, depositar a sua fé no Senhor, pedir ajuda de Deus, para que você consiga fazer aquilo que é necessário, e você vai ver as mãos de Deus estendida para você. Romanos 13, versículos 7 e 8. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Então Paulo falando, se deve o imposto, o tributo, paga o imposto, paga o tributo. Está devendo temor àquela pessoa, tema. Não deve nada, mas somente o amor que cada um deve amar ao outro. Porque as dívidas, irmão, só nos faz sofrer. As dívidas só nos levam ao labirinto. As dívidas só nos levam ao fracasso. Uramassuri Kalamanai. Sinta as mãos de Deus estendidas sobre a sua vida. Labashuri Kandaramassuri Kalamai. Uremandarai. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. A mulher de um dos discípulos dos profetas
clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dizei-me o que tem em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muita. Depois entra, fecha a porta sobre ti e aquelas vasilhas, e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e elas enchiam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela ao seu filho: trazei-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Então aquela viúva, ela estava tão endividada, porque o seu marido havia falecido e deixado ela com muita dívida. Muita dívida. E ela não podendo pagar, o credor veio até a sua porta e disse: olha, se você não me pagar até tal dia, eu vou levar os teus 2 filhos como escravo, para que trabalhem para pagar essa dívida. E quando aquela mulher ouviu isso, ela não entrou em desespero, mas ela creu no seu coração e foi em busca do homem de Deus, porque ela sabia que o seu esposo era filho de profeta e ele tinha muita intimidade com Deus. E ela, chegando a Eliseu, disse: olha, eu sou viúva, meu esposo, ele morreu, mas me deixou naufragada nas dívidas. E agora já veio o credor e já quer levar os meus filhos embora. Me ajuda, homem de Deus. Eliseu disse: o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? Ela disse: lá em casa não tem nada. A única coisa que tem é um pouco de azeite. Não há mais... Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Então ela não tinha nada, só uma vasilha de azeite. E o homem de Deus disse para ela: volta e peça emprestado, manda seus filhos pedir emprestado, leva para casa e lá deita o azeite sobre as vasilhas, que Deus vai fazer um milagre. Ela recebeu a instrução do homem de Deus, correu para sua casa, chamou seus filhos, foi em busca dos vizinhos, pediu emprestado, correu de um lado para o outro, se esforçou. Porque tem pessoas, irmãos, que quer receber o milagre de Deus, mas ele não quer se esforçar. Tem pessoa que quer que Deus faça um milagre, mas ele não quer fazer a sua parte. E essa mulher, ela foi nos vizinhos, ela pediu emprestado, os filhos pediu emprestado, trouxe as vasilhas, lavou as vasilhas, limpou as vasilhas e depois fechou a porta e começou a deitar o azeite. Então Deus, ele tem poder de fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre, mas você precisa obedecer e correr atrás, fazer o que é necessário. Fazer aquilo que está nas tuas mãos para fazer, mesmo que seja simples, mesmo que seja um pouco. Mas no pouco, Deus, ele pode multiplicar, como ele fez aqui com esse azeite, que se multiplicou tanto que ela viveu do resto.
ela pôde pagar a sua dívida, seus filhos não se tornaram escravos, a sua dívida foi paga e ela viveu do resto. E na nossa vida espiritual, irmão, busca o Espírito Santo. Busca o azeite que é o Espírito Santo. Ele sendo derramado sobre a nossa vida. E paga as nossas dívidas, os nossos pecados. Né? Podemos viver desse azeite. Né? Viver desse azeite que é o Espírito Santo de Deus. Provérbios 6, versículo 9 a 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Então, Deus está disposto a ajudar. Né? Não tem aquele ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Quem cedo levanta, quem vai em busca do seu trabalho, em busca do seu pão, mas aquele que fica ocioso, não quer fazer nada, tudo é difícil, quer que tudo caia do céu, aí não vai conseguir nunca mesmo. Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então Davi disse que ele já tinha sido moço e agora ele estava numa idade já avançada. Ele nunca viu um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então creia que Deus não vai deixar você ficar desamparado, e nem a sua descendência mendigar. Se você for fiel ao Senhor, o Senhor será fiel contigo. Deus, ele vai te ajudar, mesmo que seja no pouco, ele tem poder de fazer o muito. O pouco, ele tem poder de fazer grandes coisas. Provérbios 17, versículo 8. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. Para onde quer que se volte, terá êxito. Então, quantas pessoas conseguem as coisas através do suborno, através de roubar, através de trapacear. Mas uma hora a casa cai, e quando a casa cai, aí perde tudo. É melhor você ir com paciência, esperando no Senhor e confiando em Deus, e de grão em grão, que você pode chegar lá, em nome de Jesus. Salmo 37, versículo 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Então Deus abençoa o justo para que ele possa dar. Deus coloca nas tuas mãos para que você possa abençoar aquele que realmente necessita. Isaías 55, 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com uma gordura. Então Isaías fala, por que gasta o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gasta o seu dinheiro mal? Depois fica passando privações, depois fica faltando para a criança, depois fica sem ter condições de pagar a conta, gastando indevidamente, porque tem pessoa que ele não tem controle nenhum. Qualquer absurdo que aparece, ele enfia a cara e faz. Gasta o seu dinheiro de qualquer maneira, não se preocupa, né? Não se preocupa que ele tem que saber colocar no lápis, na caneta, no papel, para saber o que ele gasta, o que ele vai fazer com o pouco que ele ganha. Eclesiastes 5, versículo 4 e 5. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolo.
O que votares, paga. Melhor é que não vote do que votar e não pagar. E quantas pessoas em dívida com Deus, né, irmãos? Fazem votos à torta e à direita e depois não pagam. É melhor que não faça. Se você sabe que você não tem condição, não pode, então não faça. O voto é bíblico. Mas desde quando você tenha compromisso, fala, não, eu votei, eu vou cumprir. Mas a Bíblia fala, é melhor que não vote do que fazer sacrifício de tolo. Fazer uma coisa que você não pode pagar. Sendo que o que o Senhor quer é sua obediência. Nada contra voto, porque é bíblico. Mas tem que ter consciência de fazer aquilo que você pode pagar, aquilo que você pode cumprir. Não fazer coisa exorbitante que você não pode e depois você fazer tolice diante de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a Deus e a mamon. Não quer dizer que não possa ser rico, não possa ter bens materiais. Poder pode. Você não pode é colocar o seu coração nas riquezas, nos bens materiais, mas colocar o seu coração em Deus. Né? Porque tem pessoa que coloca o seu coração nos bens materiais e se aparta de Deus. Mateus 18, 23 a 35. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seus servos, e começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorando, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora. Perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor chamou-lhe e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Então Jesus ele contou uma parábola dizendo que o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar conta com o seu servo. E começou por um que lhe devia 10.000 talentos. E falou assim: manda prender ele, a sua esposa e seus filhos, para que pague a dívida. E ele se humilhou diante do rei, implorando, disse: rei, meu senhor, me dê uma chance, uma oportunidade que eu vou pagar. Seja generoso comigo e tudo te pagarei. O rei, usando de misericórdia e compaixão, deixou ele livre, perdoou a dívida, né, que era 10.000 talentos.
aquele mesmo homem que foi perdoado 10.000 talentos, ele encontrou um conservo, um companheiro, que lhe devia 100 denários. Olha, ele devia 10.000 talentos. E aquele servo devia só 100 denários. 100 denários. Muito mínimo. Mas ele agarrando aquele servo e disse: me paga o que você me deve, senão eu te mato, senão eu acabo com tudo que você tem. E ainda diz aqui, ó, ele sufocava ele dizendo: paga-me o que me deve. Então, o seu companheiro diz: tem misericórdia de mim, seja generoso comigo, eu vou pagar tudo, eu te prometo, eu vou pagar. E ele não se compadeceu daquele homem. O que aconteceu? Alguém foi lá no rei e denunciou e disse: ó rei, você não perdoou 10.000 talentos daquele homem? Existia uma pessoa que devia para ele somente 100 denários. E ele sufocou aquela pessoa e queria matar aquela pessoa e fazer aquela pessoa pagar sem ter condições. O rei ficou irado e na mesma hora entregou eles aos carrascos. Porque ele disse assim, que ele deveria ser generoso da mesma maneira que o rei foi generoso com ele. Então o Senhor Jesus nos ensinando, né? Assim vos falar também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Então, se não perdoar, também não é perdoado. Né? E quantas pessoas que Deus tem lhe perdoado tanto, né? Deus tem perdoado tantas dívidas, Deus tem perdoado tanta coisa, e Ele não é capaz de perdoar algo que outra pessoa lhe fez. Não é capaz. Aí, se não perdoa, também não é perdoado. Lucas 7, 41 a 43. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, Jesus falando outra parábola, né? De 2 credores. Um devia 500 denários e o outro devia só 50. Né? E aquele senhor perdoou os 2. E aí Jesus perguntou assim: qual que vai ser mais amado? Aí Simão falou: certamente aquele que foi mais perdoado. Jesus disse: exatamente. A quem muito é perdoado, muito ama. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E Jesus disse: olha, eu entrei na sua casa, você nem se importou. Você não ungiu a minha cabeça. Você não deu água para lavar os meus pés. Você não me beijou com ósculo santo. Então, tratou Jesus assim como nada. Mas aquela mulher que tinha tanto pecado, aquela mulher que tinha tanta dívida, era uma pecadora. Ela veio, estava ali, derramando as lágrimas nos pés de Jesus, enxugando com o cabelo, porque ela tinha muito pecado, muita dívida.
Então, Jesus disse, olha, quem tem pouco pecado, né? Quem pouco é perdoado, pouco ama. Mas aquele que pecou, aquele que errou e ele foi perdoado, ele ama de verdade mesmo, de coração, porque ele recebeu uma graça muito maravilhosa, o perdão de tantos pecados, né? É como Paulo disse, que ele se sentia o pior de todos os homens, né? O maior pecador, porque antes ele era perseguidor. Eu não sei qual o seu pecado, mas se você se arrepender, o Senhor te perdoa. Não importa o tamanho dele. O Senhor é aquele que perdoa o seu pecado. Se você se arrepender e voltar para Deus, aceitar Jesus, se entregar a Ele, Ele tem poder de mudar a sua vida e de mudar a sua história. Romanos 12 a 14. Romanos capítulo 8, versículo 12 a 14. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Mas se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, Paulo diz que nós somos devedores à carne. As nossas dívidas são muitas. Mas se nós vivermos segundo a carne, nós morreremos. Mas se nós vivermos segundo o Espírito de Deus, nós viveremos. Porque o Senhor é aquele que nos perdoa. 1 Coríntios 7, versículo 23. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais escravos dos homens. Então o Senhor nos comprou. O Senhor pagou o resgate, pagou a nossa dívida. Colossenses 2, versículo 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Então Jesus pegou a cédula do pecado, da nossa dívida, e cravou na cruz do Calvário, pagando o resgate pela nossa vida, a libertação da nossa dívida com Deus, da libertação dos nossos pecados. O Senhor, Ele pagou, Ele cravou aquela cédula, né, que mostrava o valor do nosso pecado, nos dando a libertação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 a 12. Procurai viver quieto, tratar do vosso próprio negócio, trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Então, Paulo falando, procura viver quieto, procura trabalhar com suas próprias mãos, viver do seu próprio negócio, ganhar o seu dinheiro honestamente, e Deus vai te ajudar. Deus vai te alcançar graça para você poder se equilibrar, né? Para você poder manter os seus negócios. Deus, Ele é poderoso para te alcançar essa vitória. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes, pois Ele mesmo disse, não te deixarei, nunca te desampararei. Assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. Então Paulo falando, seja livre do amor ao dinheiro, porque tem pessoa que ele quer viver de ostentação, né? Para ostentar, mostrar que pode. Na realidade ele está atolado nas dívidas, mas quer dizer que está podendo e está se enfiando
e mais dívida. E Paulo diz, seja livre do amor ao dinheiro e viva uma vida quieta, uma vida sossegada, uma vida honesta diante do Senhor. Filipenses 4, versículo 11 e 13. Não digo isso por causa da necessidade. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em toda e qualquer situação, sem passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo era um homem bem financeiramente. Mas quando ele veio para Jesus, ele reputou tudo o que ele tinha como nada. E passou a ser perseguido, passou a viver da fé, a fabricar tendas para poder se manter, a viver uma vida honestamente. E Paulo disse, eu sei me contentar com o que eu tenho, com o pouco que Deus me dá, quando Deus quer me dar fartura, glória a Deus. Mas quando também eu passo pela necessidade, glória a Deus. E Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode vencer os tempos difíceis, os tempos de crise, os tempos de aflição. E pode também ter os tempos de bonança, o tempo de fartura, o tempo de multiplicação. Pode todas as coisas naquele que fortalece. Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá toda a vossa necessidade, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Então é o Senhor quem supre a nossa necessidade. É o meu Deus que suprirá toda a necessidade em glória, em riqueza em Cristo Jesus. Mateus 6, 31 a 34. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, Mateus escreveu, não estejais ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque os gentios procuram essas coisas. Mas o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então coloca a sua confiança em Deus, busca Deus, que é Deus que tem poder de te dar vitória. E para de ansiedade, porque para cada dia já basta o seu mal. O Senhor, a cada dia, Ele nos prepara o pão nosso de cada dia. Então, a cada dia o Senhor tem um suprimento para a nossa vida. Então, creia que o Senhor é aquele que supre a nossa necessidade. Tem as suas necessidades supridas pelo Senhor. Se você crê nele, se você confia que ele é poderoso para te suprir. Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Então, quantos que passaram por momentos difíceis, mas venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram a sua vida até a morte, porque o seu amor maior é o Senhor Jesus. Se nós ponharmos a nossa confiança nele, a nossa fé nele, é ele quem cuida de nós, ele é o nosso ajudador, é ele que faz, ele que se compadece das nossas necessidades. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida.
É de graça. É de graça. É de graça o que Ele tem para te dar. Receba dessa graça. Receba aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Receba a libertação dos seus pecados, das suas dívidas, pecado. E também a provisão para as suas dívidas terrenas. O Senhor é aquele que pode. Aonde está a sua confiança? Em quem você tem crido? Crê no Senhor Jesus. Ele é aquele que é o único que pode fazer, que tem poder. Creia nessa palavra. Se você se encontra endividado, pensando em se suicidar, tirar sua vida, não faça isso. Quem sabe hoje você está passando um momento tão difícil, mas se você crê no poder desta palavra, o Senhor, Ele pode te abrir uma porta. O Senhor pode preparar uma condição. O Senhor pode te dar uma solução para essa situação. Em nome de Jesus, amém? Eu convido você que está ouvindo a orar juntamente comigo, amém? Senhor Jesus, eu te dou graça, meu Deus, por essa palavra, Senhor, que o Senhor me deu. Eu te dou graça, Labassuricandaramanai. Senhor, visita agora essas pessoas, meu Pai, que estão endividadas. Visita essas pessoas que estão desempregadas. Visita essas pessoas, meu Pai, que também estão trabalhando, têm o seu emprego, mas que o seu salário não está dando, não está conseguindo se manter, não está conseguindo colocar as dívidas em dia. Senhor, vai ao alcance, ó Pai, coloca a tua mão. Venha abrir porta onde não há porta, venha prover, venha suprir, venha entrar com a providência, venha dar graça para essa vida, crer na tua palavra, Senhor, para ela obedecer os teus princípios. Senhor, coloca as tuas mãos, dê graça para essa vida te buscar. Senhor, vai desfazendo um laço maligno. Essa vida que se encontra enferma, Senhor, alcança essa vida, alcança esse lar e essa família, em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você pensou em vender tudo que tem e sumir no mundo, desaparecer, anoitecer e não amanhecer. O Senhor manda dizer para ti assim: vigia. É melhor você enfrentar essa situação confiando em Deus, e o Senhor é poderoso para abrir uma porta para ti. O Senhor é poderoso para fazer algo na tua vida se você crer e buscar a face do Senhor, do que você se perder dessa maneira. Para você saber que o Senhor está falando contigo. Alabassuricandaramanar. Você já estava com tudo traçado na sua mente, como você iria fazer para ir embora sem dar notícia para ninguém. O Senhor manda dizer assim: se tu creres, a porta vai se abrir. Você vai glorificar o nome do Senhor. Mas quando o Senhor te abrir a porta, não te exalte, não se ensorbebeça, mas glorifica o Senhor e seja fiel, que o Senhor será fiel contigo. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem, uma pessoa da sua família que está envolvida em tanta dívida, porque ele tem entrado em jogo, e tem jogado muito, e tem se endividado de uma maneira tão terrível. E você já tem aconselhado, você já tem falado, mas essa pessoa não te ouve, não te escuta. Uramassuri Kalamanai. O Senhor fala para você, Decomanai, busca o Senhor. Vai para a oração, para o jejum e clama ao Senhor, porque o Senhor quer te socorrer. O Senhor diz assim que envia o seu anjo para te dar o socorro. Mas o Senhor não se responsabiliza por atos indecentes, alabassurikai. O Senhor diz assim que Ele vai abrir uma porta para ti, para você se livrar, porque o Senhor quer fazer na tua vida. Receba alabassurikandarai, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você viu aquela pessoa entregar aquele dinheiro e você até questionou, mas como você devendo tanto e você está desperdiçando dinheiro assim? Então receba de Deus, porque Deus está falando contigo, alabassurikai. O Senhor me revela uma pessoa que você está com um nó na garganta.
Você está atolado. Você está assim, em crise mesmo. E a coisa está tão difícil dentro da sua casa que parece até que as latas vão a voar. Está faltando mantimento. Está faltando muita coisa dentro da tua casa. E o Senhor manda dizer assim, olha, reconcilia. Volta ao primeiro amor. Volta para Jesus. Porque tu tens se afastado do caminho do Senhor. E tu tens entrado por caminhos que não são dele. Tu tens feito coisas que o Senhor tem desagradado. E o Senhor fala para ti. Te humilha. Alabassuri candaramanai. Alabassuri candarai. Alabashuri candaramanai. Se arrepende e volta aos caminhos do Senhor, porque o Senhor quer te ajudar. Alabassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você pensou em fazer uma forca para se enforcar, por causa do desespero que você se encontra. Alabassuricanta. Alamassuricai. O Senhor diz assim, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Alabassuricai. O Senhor diz assim que está repreendendo este vento e que vai acalmar essa tempestade. Para tu ter certeza que o Senhor fala contigo, a sua filha estava chorando e chorando muito e ela abraçou você de Calabassuricanta. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma mãe que você tem um filho preso e você já não sabe mais o que fazer para levar as coisas para ele, porque você está sem condições nenhuma. Muitas vezes falta dentro da tua casa e você não tem nem dentro da sua casa, quanto mais para levar. Alabassuri calamanai. E o Senhor diz assim, que Ele vai te dar uma grande vitória, que é para você entrar em oração e buscar ao Senhor, porque o Senhor está próximo de te dar uma vitória. Receba do Senhor, Alabassurikai. O Senhor me revela uma pessoa que você está clamando em favor, uma pessoa da sua família que está muito doente. Alabassuricanda, alamanai. E você sabe que essa pessoa está desenganada. Alabassurikai. Mas o Senhor diz assim, que Ele vai abrir a porta para você, te dar a vitória nesse trabalho que você está precisando e vai libertar essa pessoa. Alamanai. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Quando você estava lá naquele bar, Alabassuricandarai, e você olhou aquele cartaz, você sentiu um arrepio terrível no seu corpo. Receba de Deus, Alabassuricandarai. O Senhor está dando um grande livramento e o Senhor está abrindo uma porta. Receba, Alabassurikai. O Senhor me diz assim que está visitando várias pessoas. O Senhor está abrindo porta, o Senhor está entrando com providência. O Senhor está desfazendo laço, obras malignas. E o Senhor tem vitória para aquele que crê. Se você crê, então receba e toma posse, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que Deus está entrando com uma providência, umas promissórias que você tem assinada. Alamanai. E essa pessoa tem até te chantageado muito. Alabassuricandarai. Alamanai. E tem procurado delinquir até mesmo a sua imagem. Mas o Senhor está entrando com providência. O Senhor diz para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você deu fim até no telefone, para você não ter contato com essa pessoa. Então receba de Deus o grande livramento em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão e ore juntamente comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Reconcilia com o Senhor, Ele pode te tirar dessa situação, Ele pode fazer algo por você. Não que você vai reconciliar por causa disso, reconciliar porque sabe que sem Jesus não dá para viver, mas Ele tem poder de trabalhar, Ele que tem poder de fazer. Se Ele não te ajudar, quem irá te socorrer? Então somente Jesus, creia nele, Ele tem poder de fazer na tua vida.
Amém? Levanta sua mão e fala: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para servir. O Senhor diz que tem uma pessoa que está trancada dentro do quarto e você tem chorado muito e você está sentindo uma vergonha muito grande, mas o Senhor diz assim que Ele está entrando com providência e que a porta vai se abrir e que você vai ser chamado. Alabassuriana, aquele currículo, você vai ser chamado. Receba do Senhor, alabassuricandaramana, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você chorou tanto que você chegou a deitar no chão. Receba de Deus, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço você que esteve comigo nessa live, você que ainda não conhece meu canal no YouTube, Momento com Deus, Pastora Anete, amém? Que você possa visitar, ele tem vários vídeos, você possa ver os vídeos. Se você é inscrito, Deus abençoe, tem orado por você. Se não é, que se inscreva, né? E você possa ajudar com esses vídeos, possa ir mais além, amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor, a paz do Senhor, e que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.